Seja bem-vindo ao podcast Conexões de Esperança. Este áudio é reprodução de leituras e reflexões diárias matinais de textos de Ellen White, feitas pelo pastor Carlos Alvarenga por videoconferência, através do aplicativo Zoom e transmitidas ao vivo pelo canal Conexões de Esperança no YouTube. Nosso desejo é que sua experiência com Deus seja enriquecida com o que você vai ouvir a seguir. Hoje as nossas considerações estão baseadas no capítulo 52 do livro Atos dos Apóstolos. Nós lemos assim: na segunda carta enviada por Pedro, o apóstolo expôs o plano divino para desenvolvimento do caráter cristão. O apóstolo apresenta perante os crentes a escada do progresso cristão, cujos degraus representam cada qual um acréscimo no conhecimento de Deus e em cuja ascensão não deve haver parada. Fé, virtude, ciência, temperança, paciência, piedade, amor fraternal e caridade são os degraus da escada. Permanecemos salvos ao subir degrau a degrau, passo a passo, para o alto ideal de Cristo para nós. Deus tem chamado seu povo para glória e virtude, e isso deve manifestar-se na vida de todo o que verdadeiramente se associa a Ele. Havendo se tornado participante do dom celestial, devem prosseguir para a perfeição, guardados na virtude de Deus. Para Deus, a glória é conceder Ele sua virtude a seus filhos. Ele deseja ver homens e mulheres alcançarem a mais elevada norma, e quando pela fé se apegarem ao poder de Cristo, quando pleitearem suas infalíveis promessas, considerando-as como suas, quando com persistência buscarem o poder do Espírito Santo, que lhes não será negado, então se farão completos nele. Tendo recebido a fé do Evangelho, o trabalho seguinte do crente é acrescentar virtude a seu caráter, e assim purificar o coração e preparar a mente para a recepção do conhecimento de Deus. Ninguém precisa deixar de alcançar em sua esfera a perfeição do caráter cristão. Pelo sacrifício de Cristo, foi tomada a providência para que o crente receba todas as coisas que dizem respeito à vida e à piedade. Deus nos convida a alcançarmos a norma da perfeição e põe diante de nós o exemplo do caráter de Cristo. Perante o crente é apresentada a maravilhosa possibilidade de ser semelhante a Cristo, obediente a todos os princípios da lei, mas por si mesmo é um homem absolutamente incapaz de alcançar essa condição. A santidade que a palavra de Deus declara dever ele possuir é o resultado da operação da divina graça. A obediência do homem só pode ser aperfeiçoada pelo incenso da justiça de Cristo. A parte do cristão é perseverar em vencer cada falta. Constantemente deve orar para que o Salvador sare os distúrbios de sua enferma vida de pecado. Ele não tem a sabedoria nem a força para vencer. Isso pertence ao Salvador, e ele as outorga a todos os que, em humildade e contrição, dele buscam auxílio. A obra de transformação é contínua. Dia a dia, Deus atua para a santificação do ser humano, e o homem deve cooperar com ele, desenvolvendo perseverantes esforços para o cultivo de hábitos corretos. Aos que querem subir a escada do progresso cristão, mas ao avançarem, começam a pôr a confiança na capacidade humana e logo perdem de vista Jesus. O resultado é fracasso. Não há possibilidade de fracasso para aquele que, avançando pela fé,
sobe degrau a degrau, sempre para cima e para frente, em direção ao último degrau da escada, que alcança os próprios portais do céu. Com ampla certeza de fé, o idoso discípulo exortou os irmãos à firmeza de propósito na vida cristã. Gloriosa é a esperança oferecida ao crente, ao avançar ele pela fé em direção às alturas da perfeição cristã. Na segunda carta do apóstolo Pedro, ele aborda o tema da salvação. Como o pecador encontra Jesus Cristo, recebe a sua graça, e como esta graça opera na sua vida o processo de regeneração e de vida eterna. A salvação é unicamente pela graça, mediante a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Não há nada que possamos fazer para merecer a salvação. Nós não precisamos tornar-nos santos para ir até Cristo. Nós devemos nos chegar a Cristo assim como estamos, com nossos defeitos, com nossas imperfeições, com nossas fraquezas, com todas as nossas debilidades. Cristo nos recebe, nos aceita do jeito que nos achegamos a Ele, e através da sua graça opera em nós e nos justifica. Por sua graça, Ele perdoa todos os nossos pecados. Ele nos declara justos diante do universo. E agora, nós começamos com Cristo uma vida nova, uma nova etapa, uma nova jornada. Mas a salvação não termina aí. Salvação não é um processo de um momento, é obra de toda uma vida. A partir da nossa justificação, começa uma caminhada com Jesus Cristo. Essa caminhada pode ser mais rápida ou mais lenta, dependendo das nossas circunstâncias e das nossas respostas. Essa jornada é uma jornada ascendente, por um caminho estreito e apertado, íngreme e rochoso, mas que deve ser sempre ascendente. Nós devemos estar subindo na escada da santificação dia a dia, passo a passo, degrau a degrau. Isso significa que a cada momento eu vou me tornando mais parecido com Jesus. Isso não ocorre pelo meu poder, pela minha capacidade, mas ocorre pelo poder de Deus que opera em mim, mediante a obra do Espírito Santo que age no meu coração. Essa transformação só pode ser efetuada pelo contemplar a Jesus Cristo. É olhando para Ele, é vislumbrando o seu caráter, é percebendo tal como Ele é experimentando a visão da sua perfeição e santidade, que nós somos levados a encontrar a graça e o poder para crescer e nos tornarmos mais parecidos com Ele próprio. Enquanto o passo de aceitar Jesus e ser recebidos do Pai se chama justificação, o passo seguinte é a santificação. É a transformação da nossa vida em uma vida semelhante à de Jesus Cristo. E aqui, para muitos, começam os problemas. Porque imaginam que podem começar por Jesus Cristo, mas devem agora se esforçar pelos méritos humanos para tornar-se santos. E começam a estabelecer regras que os forçam a serem santos do exterior. Só que estas coisas humanas não transformam o coração. Deus espera de nós a santidade, mas essa santidade opera de dentro para fora. Sempre quando nós buscamos uma vida de piedade, nos esforçando para cumprir regras, nós estamos impondo uma santidade de fora para dentro. E ela pode parecer bonita aos olhos dos homens, mas não tem sentido nenhum diante de Deus. Por isso, as obras humanas não são aceitas para a salvação. Nós devemos nos esforçar, sim, mas o esforço não é necessariamente para impor uma conduta contrária à nossa natureza, mas o esforço deve ser e nos mantemos ligados à videira, recebendo do tronco vivo que é Jesus o poder, a força,
a graça a cada dia, a cada momento. Se nós nos mantivermos ligados a Cristo, fluindo dele as suas virtudes e a sua graça, nós vamos então, a cada dia, crescermos na semelhança com ele e vamos nos tornando mais parecidos com ele, não pela imposição de uma conduta externa, mas pela transformação do interior que é operada pelo poder de Jesus. Isso se chama santificação. Só que é muito mais fácil nós nos esforçarmos para seguir regras e demonstrarmos aquilo que não somos pela imposição de uma conduta que tenha uma aparência externa perfeita do que uma vida de comunhão e independência constante com Jesus. É mais fácil eu me esforçar do que morrer para mim mesmo, para que Cristo viva em mim. E é nesse processo que muitas pessoas abandonam a graça de Jesus e se perdem da vida espiritual. A justificação é unicamente pela fé na graça de Jesus Cristo. Mas a santificação também é unicamente por Jesus. Não é fruto de obras humanas. Frequentemente você vê pessoas que pareciam muito justas, santas, boas, com uma vida invejável, admirável, que de repente abandonam a fé e passam a fazer justamente ao contrário de tudo aquilo que aparentavam crer e demonstrar antes. E a gente pergunta, por que essas pessoas mudaram tão radicalmente de vida? Por que passaram a fazer exatamente o contrário daquilo que pregavam? A resposta é muito simples. A mudança ocorre porque esta aparente vida de santidade era artificial, era externa, era fruto da imposição de uma conduta sobre o seu próprio eu. Não era resultado do amadurecimento da vida do cristão através da presença de Jesus no seu coração. Cristo implanta em nós a santificação, nos faz crescer dia a dia, nos faz subir degrau a degrau na escada da imitação de Jesus. Pedro insiste na necessidade de pureza, de santidade, mas não de uma pureza e santidade artificial no exterior, mas de uma vida santa que reflita a vida de Jesus, de um coração que está tão encharcado com a graça de Cristo que transborda Jesus por todos os poros, por todos os lados. Esta pessoa vai em breve ver Jesus voltar nas nuvens dos céus, e quando Jesus voltar, vai receber, pelo poder de Deus, a fase final da salvação, que é a glorificação. Durante a fase da santificação, nós temos uma luta constante, porque, embora Cristo implante em nós a nova natureza, o velho homem não está totalmente morto. Ele está apenas adormecido. A velha natureza está só obliterada e pode ressuscitar se a vida espiritual não for alimentada, se a relação com Cristo for abandonada. Mas agora, quando Jesus volta, Jesus opera em nós a glorificação. E a glorificação é tirar de nós completamente qualquer tendência para o mal e arrancar de nós a velha natureza. É renovar não só o nosso coração, mas também a nossa carne, o nosso corpo, para que sejamos completamente regenerados à imagem e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria que hoje esse processo de salvação ficasse bem claro para todos nós. Salvação é aceitar Jesus pela fé, por aquilo que Cristo fez, independente das nossas obras. Eu não preciso tornar-me melhor para receber a graça de Jesus. A graça de Jesus me alcança onde estou e me resgata, me perdoa, me coloca no caminho da salvação. E então começa o processo seguinte, que é a obra de me tornar mais semelhante a Jesus, de crescer dia a dia na escada da perfeição. Esse crescimento não se dá através de uma luta exterior. Não é adotando uma rígida norma de condutas que eu vou me tornar mais parecido com Cristo.
mas é mantendo uma comunhão viva com Ele, assim como o galho ligado à videira diariamente recebe vida e seiva do tronco que é Jesus Cristo. E Cristo vai então me fazendo crescer dia a dia, momento a momento, transformando a minha vida, mudando a minha natureza, tornando-me mais parecido com Ele. O processo às vezes é lento, mas ao mesmo tempo que é lento, ele é contínuo. Ele não cessa, até que Cristo venha. Então, se completa a obra da salvação, com Cristo tirando de nós completamente qualquer vestígio do mal, nos tornando glorificados para a honra e glória do seu nome. Deixe Jesus trabalhar da sua vida. Você recebeu Jesus pela fé. Cresça nele, também pela fé e pela comunhão. Não perca de vista Jesus. Não busque parecer santo através de uma imposição de uma conduta artificial. Viva pela fé na relação com Jesus. Se você apreciou este áudio, inscreva-se no canal para continuar conosco nesta jornada de crescimento espiritual. E se puder, não se esqueça de compartilhar com outras pessoas.